tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vlog. Eu sei que eu tava meio sumida nas últimas semanas, mas é porque é festa de ano novo, Natal, então assim, não tinha nem como eu estar muito presente, porque tinha várias situações que eu tinha que resolver. Enfim, mas agora eu estou aqui e o primeiro vídeo desse ano vai ser muito legal, porque é um vídeo de estarei mais preparativos pra viagem, gente. Ai, eu tô tão ansiosa. Pra quem não me conhece direito, eu sou a Gabi, né? E você tá no meu canal. E, gente, a coisa que eu mais amo nesse mundo é viajar. Mas tem uma coisa que eu gosto mais do que viajar. Mentira, não é mais que eu gosto mais. Mas uma das minhas partes preferidas da viagem é me arrumar pra viajar. Então, assim, é ir fazer a unha, é fazer o cabelo, é hidratar o cabelo, é, tipo, essas coisas, esse autocuidado antes da viagem. E, gente, eu vou cuidar da minha pele, eu tenho que cuidar do meu cabelo, eu já fiz as minhas unhas, eu vou deixar algum take aqui de eu fazendo minhas unhas. Porque eu não tive tempo de começar o vídeo antes, mas a gente vai coisar primeiro o cabelo. Eu tô, esses últimos dias, com uma espinha bem aqui, ó, gente. Porque, pra quem não sabe, eu tomo anticoncepcional. E assim, anticoncepcional é aquela coisa, principalmente se você toma pra espinha, que é o meu caso, além de questão hormonal mesmo, que eu precisava tomar. Enfim, né? É aquele negócio. Se você para de tomar um dia, você já tem uma espinha, você já menstrua, você já, enfim, meio que retarda o efeito do anticoncepcional, o que é muito ruim. Então, eu sempre tô tentando tomar certinho. Mas esses dias, eu acho que um pouquinho depois do ano novo, eu falhei um dia do anticoncepcional. E agora, né, eu estou com uma espinhazinha. Mas já tá bem sequinha, não sei nem se vocês conseguem ver direito, assim, só um pontinho vermelho, né? Enfim. E agora eu tô tentando cuidar dela. Gente, uma coisa que eu gostei muito é que eu comprei esse guachá aqui. Gente, foi uma maravilha, tá? Porque, véi, ele ativa a circulação do rosto e deixa ele muito mais bonito. Parece que ele tá mais brilhoso mesmo, sabe? E é uma coisa que eu fiquei, cara, eu comprei, mas pela questão, tipo, da massagem linfática, né? Que é a massagem que faz pra dar uma afinada no rosto, pra desinchar. E nunca tenha problema com o meu rosto, mas é porque você sempre quer, tipo, dar uma melhorada, né? Deixar o original, entre aspas, né? E quando eu comecei a usar, que eu vi aquele efeito instantâneo, praticamente, que dá de iluminação na pele, eu achei bem bizarro. Mas, gente, eu vou usar, eu tô usando muitas coisas da Creamy, que eu usei o hidratante deles. Eu uso o corporal mesmo, porque ele é grande, então dá pra usar várias partes do corpo. E eu tenho uma pele um pouquinho sensível, então se eu passar qualquer coisa, eu já fica meio irritada, já fica meio vermelhinha, o que eu, né, não quero que fique. Tanto que esses dias, antes de, nem falei, né, tipo, nem no meu daily e tal, é que eu descolori os pelos. Então, assim, ficou bem vermelhinho, por causa que é com descolorante e tudo. Então, assim, ficou um negócio que eu não queria que ficasse, né? Porque ficou manchado, ficou marcado. Não manchado o pelo, mas manchado a pele, ficou marcado. E eu passei, e gente, foi colocar, tipo, colocar uma poção mágica, entendeu? Porque eu coloquei e, véi, ficou incrível. Parece que foi tirar com a mão o vermelhidão. Esse daqui, gente, eu comprei. O moço disse que era pra manchas, né? Eu vi e deu uma bastante diferença. Eu já uso faz um tempinho. E, gente, eu tinha muito problema. Voltando com espinha dessas coisas de pele. Eu tinha muito problema com acne. Então, por conta da questão hormonal. Então, assim, eu tenho algumas manchinhas. Não sei se vai dar pra ver. Oi? Aqui na bochecha e aqui no queixo. Então, assim, véi, isso me incomodava muito. Porque ter espinha não é um negócio legal, porque as pessoas te julgam e muitas vezes, principalmente esse povo mais velho, que normalmente é meio sem noção, fica tipo, ai, porque você não se cuida direito. Sendo que, na verdade, você tá, tipo, se cuidando mais do que normal, você tá fazendo um monte de coisa, foi em 500 dermatologistas. E às vezes, vai, ir na dermatologista ajuda muito. Só que assim, minhas espinhas não paravam, não é que, tipo, ia nascer uma e tal, só que não parava de nascer. Então nascia duas e daí ficava lá. Daí quando terminava, passava 2 dias e daí eu tava com duas espinhas de novo. Então assim, não é muito legal, né, galera? Mas agora, véi, eu tenho uma espinha ou outra quando eu vacilo, entendeu? Então eu posso escolher pra escolher, entre aspas, quando eu tenho espinha e quando eu não tenho. Isso é muito bom, porque também deu uma aliviada pra minha pele, o que ajudou a diminuir as manchas. Eu uso também, gente, pra secar a espinha. Eu tava pesquisando.
é o Azelã. Véi, Azelã é a coisa mais perfeita do mundo. Porque, assim, tem estudos que comprovam que o Azelã, ele ajuda na rosácea, nas manchas de espinha e nas manchas de pele no geral. Então, assim, véi, tipo, além de secar a espinha. Então, pra você que tem espinha, testa um pouco esse produto, você não precisa de receita. E, assim, ele seca a minha espinha mega rápido. Então, talvez pra sua também funcione, né? Sem contar, gente, que, assim, ele pode ser usado de dia, porque eu não tô mais usando ácido, essas coisas que são realmente fortes, que não podem ser usadas de dia, porque senão agride a pele, queima, né? E agora eu posso usar de dia de noite o azelã. Então eu uso de dia e de noite. O que melhorou também muito, tipo, significativamente a minha pele. Mas vamos para o cabelo. De tarde, eu vou fazer uma equitação nele, gente. Porque assim, eu tô usando shampoo pra cabelo oleoso. E o meu cabelo é oleoso. Só que o problema é que as minhas pontas não são oleosas. Tanto que se você tiver uma dica de shampoo que não agrida a ponta do cabelo e só, tipo, realmente remova a oleosidade, deixa nos comentários, porque, gente, é sério, eu não tô aguentando mais meu cabelo oleoso e com as pontas um pouquinho secas. Mentira, porque minhas pontas são bonitinhas, mas assim, no toque eu sinto que dá pra melhorar ainda, entendeu? E que a gente vai usar pra fazer uma equitação? Óleo da Elseve. Gente, esse óleo aqui, eu uso de protetor térmico e também de óleo. E, gente, ele aguenta até 330 graus Celsius. E, gente, ele no meu cabelo, ele fica um pouco pesado sim. Então, você tem que saber maneirar, usar ele bem quando realmente precisa e tal. Porque senão ele vai ficar oleoso, ele vai ficar pesado. Mas, vale muito a pena, tá? Eu comprei a linha inteira e toda a linha é muito boa. E, gente, é realmente pra cabelo que precisa de salvação, entendeu? Que é um pouquinho o caso do meu, né? Então, assim, mas hoje, como eu falei, eu fui no salão. E quando eu tava fazendo unha, a moça virou, nossa, que cabelo lindo. E eu, tipo assim, ela também é cabeleireira, né? Então assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, porque não é ela que fez o meu cabelo. Eu faço o meu cabelo com o mesmo cabeleireiro desde que eu nasci, gente. Pra você ter noção, minha avó faz com ele, meu avô faz com ele, minhas duas avós fazem com ele, entendeu? Faziam, uma não faz mais, mas faziam. E, tipo, meu padrinho, minha mãe, meu pai, todo mundo faz com ele, minha família inteira. Então, assim, gente, eu achei incrível, entendeu? E ele também teve uma época que não dá pra ver nessa iluminação, entendeu? Mas teve uma época que eu queria muito pintar meu cabelo, porque eu tava enjoada da cor e tal. E daí, quando eu fui no cabeleireiro, né, o Eliseu, eu falei, nossa, eu quero muito pintar o meu cabelo e tal. Minha mãe também falou pra ele. E ela não queria que eu pintasse. Não que ela não queria, mas ela falou, cara, você vai se arrepender porque teu cabelo é loiro e tal. Como eu falei, não dá pra ver nessa luz, mas eu tenho até mecha natural, entendeu? Então, assim, não é aquele loiro, loiro. Eu tenho mechas, entendeu? Aquelas que pagam pra fazer no salão. E daí uma coisa virou pra mim e falou, cara, você não vai fazer, tipo, eu não vou fazer em você, porque teu cabelo é muito lindo, as moças vêm aqui, pagam pra ter o cabelo igualzinho ao teu, e você vai simplesmente gastar, tipo, esse benefício, entre aspas, à toa, só porque você quer um cabelo, tipo, na época eu queria meio que um loiro meio marrom, assim, que é praticamente a cor que eu tenho, na real, muito assim, foi só um surto. E daí ele não deixou. Enfim, gente, agora eu vou colocar na touca. A touca de cetim tá furada, tá? Enfim, é muito importante que vocês deixem a parte de cetim pra dentro, tá? Porque eu não sei o que as marcas fazem, que elas não colocam dos dois lados do cetim, né? Eles deixam só o lado de dentro, um lado pra dentro. Enfim, de cetim. Gente, minha touca de cetim está furada, está furada. Mas, ai, Gabriela, por que você não comprou uma nova? Eu comprei, furou. E daí, enfim, ela é um pouquinho menor e um pouquinho e aperta na cabeça. Então eu prefiro usar essa que é meio antiga e tal. Mas assim, eu vou dormir, sleeping, e amanhã eu acordo e a gente vai conversar e a gente vai terminar o nosso spa day, além de arrumar a minha mala. Porque, ai, eu tô muito ansiosa, gente, eu vou pra São Francisco. Tipo assim, May, eu adoro lá, que é muito lindo, é muito bonito e é muito legal, gente, é muito legal. Eu adoro praia também, eu adoro praia. Um dos meus lugares preferidos. Mas enfim, gente, é isso. Até amanhã. Gente, bom dia. São 6 da manhã. Eu tô com barrigão. Tô estirada ainda. Eu vou tomar um banho. Eu tô bem oleoso. Cabeça de olho. Então, eu vou pra academia daqui a pouco. Então é isso, gente. Depois eu volto com vocês.
Bom, gente, hoje foi um dia meio corrido. Eu tinha que me despedir de alguns familiares, né? Porque, querendo ou não, gente, são 10 dias, são 10 dias longe e uma cidade que a gente não conhece. Então, assim, é importante também, a gente vai pegar a estrada. E as estradas do Brasil estão cada vez mais perigosas, né? Por mais que tenha fiscalização e tudo, ainda assim é perigoso. Enfim, nesse meio tempo, eu fui na farmácia e eu comprei 3 coisinhas. Primeiro foi esse esfoliante aqui. Cara, eu uso ele, tipo, faz muito tempo. Desde que eu comecei a esfoliar meu corpo, que eu vi que era importante esfoliar o corpo, eu uso esse daqui. Então, assim, gente, eu simplesmente recomendo esse daqui, porque é o único que eu usei e, pra mim, funciona perfeitamente. Daí eu comprei essa máscara de tratamento da L'Oreal, né, da Elseve. E ele é pra raiz oleosa e pra ponta seca, o que o meu cabelo com certeza vai ficar. Nisso, a gente tem um problema aqui. Eu estava sem base porque minha base estava acabando e também porque ela era um pouco pesada demais pro verão. E eu comprei essa daqui da Dylos, que ela promete alta cobertura e uma textura mate. E o que eu gostei também, pra quem não sabe, minha pele é oleosa, então, e aqui ela não tem óleo, o que ajuda muito na minha pele a durar a base. E quando eu testei, ficou bem sequinha realmente na pele, inclusive tá até aqui agora a marca. A minha cor é D02 claro, então essa daqui, ó, ela bem... Gente, eu sou pálida, eu sou transparente quase. Tanto que é bem difícil achar base pra mim, porque eu sou muito, muito, muito branca. Então, quando eu acho, eu prefiro comprar. A que eu tava usando era da Melu, a rosinha. E também a minha era a C00, eu acho. É alguma coisa assim, C0, basicamente. Então, assim, é muito difícil achar base pra mim. Mas agora a gente vai pro tão esperado momento do vídeo, onde nós vamos fazer o nosso banho premium. Gente, como eu amo essa vibe de banho premium. Porque assim, gente, uma coisa mais gostosa que tem é você se cuidar, é você se amar, é você se permitir sentir cheirosa, arrumada, bonita. Por mais que agora eu esteja meio acabadinha, é porque eu deixei algumas coisas acumularem. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cabelo, pele e depilação. Então assim, pele de uma forma geral. Então a pele eu falo rosto, depilação eu falo corpo, essas coisas. Então assim, gente... a gente vai usar vários produtinhos, eu vou mostrar eles pra vocês. Eu vou mostrar só os produtos e dar uma breve resumida do que eles vão fazer e por que eu tô usando eles. Então vamos ver! Gente, então, eu já sequei, dei uma secada no cabelo, não sequei 100%, mas é uma boa secada. Já prendi o cabelo, o que a gente vai fazer agora? Depilar o rostinho. Gente, eu faço isso cada 15 dias, mais ou menos. E assim, pra mim vale super a pena, pra mim é super bom. Porque dá uma sensação tão boa na hora de fazer maquiagem. Na hora de várias coisas assim, facilita muito, além de deixar meu rosto bem limpinho, bem... Nossa, fica muito lindo. Eu recomendo todo mundo fazer, tá? Vou passar um pouquinho de creme aqui. E pode ser também um óleo, mas assim... Se for um creme que fica mais molhado, assim, no rosto, é bom também. Porque não pode ser aquele creme que seca muito rápido, que senão não vai dar certo, né, galera? Só que vocês têm que tomar muito cuidado pra não machucar, entendeu? Mas assim, eu já tenho mais prática, então pra mim é bem de boa. Eu uso qualquer creme mesmo, porque ele sai, assim, bastante como fala? Na mão, então não faz muita diferença, assim, pra mim. Gente, eu depilei tudo. E como eu falei pra vocês, ó, ele sobra muito creme na mão. Então não precisa ser pegar, tipo, tem que ser o melhor creme do mundo, porque não precisa.
E daí eu só lavo a mão, dá uma enxugada no rosto, que daí a gente vai fazer argila. Bom, gente, agora que eu já limpei o rosto bem, a gente vai fazer argila verde. Eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de argila verde para um tanto de água, daí vai mais no olhômetro mesmo. Que eu já tenho prática com isso, né? Não é a minha primeira vez fazendo, então preciso ter uma medida certinho. Coloquei 2 colherinhas de chá. Agora a gente vai colocar um pouquinho de água. E misturar com colher, então a gente vai misturar com a espátula de madeira. Por quê, Gabriela? Não faço a menor ideia. Mas assim, eu vi na embalagem e eu acho que tá certo, então é sobre isso. E, enfim, gente, não pode ser com coisas de metal, entendeu? Então é a única espátula de madeira que eu tenho, então vai ser essa daqui mesmo, né? A gente mistura. Gente, pronto, ó, ficou desse jeito. E agora a gente vai passar no rosto. Pelo que eu vi no TikTok, assim, quanto mais você mexer, melhor, entendeu? Então, ai, caiu no chão, então mexam bem. Pra não ficar bolotinhas. Eu gosto dele um pouquinho mais líquido do que... como que fala? Mais, do que pastoso, assim. Então eu deixo ele bem nessa consistência de quase máscara. E, gente, a argila faz muito bem pro rosto. Cada tipo de argila tem os seus benefícios. Então tem argila que pode ajudar na questão do clareamento e tal. Lógico, não substitui uma rotina de skincare mesmo. Mas auxilia muito. E você pode incluir sem preocupação, porque é uma coisa natural. Lógico, tem vários tipos, né? Então tem, por exemplo, tem aquelas argilas que são em bastão, que daí já vem pronta, que eu só passo no rosto. E tem de vários tipos, assim. Tanto que muitas pessoas preferem essas em bastão e essas que é só simplesmente passar no rosto, do que essas assim de preparar, que daí vem, que no meu caso assim, tá vindo pozinho, né? E daí é bem legal também, porque você não fica procrastinando, entendeu? Porque até você pensa, tem que preparar a máscara pra fazer, você não fez. Sem contar que é bem gosmento e você pode acabar se sujando. Então dá uma desmotivada por esse motivo. Mas tirando isso, é só vantagens, galera. Gente, então eu vou ficar por aqui. Vou tirar a máscara de, daí eu vou tirar. E, gente, é isso. Fiquem bem. E semana que vem sai um vídeo incompleto da viagem. Então fiquem de olho lá. Provavelmente não vai sair meio-dia, porque eu não vou ficar até lá, né? Vou ficar até lá quase até esse horário. Então espere um pouco mais, mas eu juro que vai valer a pena. Vai ser muito divertido, muito legal. Inclusive, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E beijos!